É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. São poucos os dias que passaremos aqui no Japão, porém, Toyohashi, eles nos fisgam. Eles lançam o anzol assim com isca e... Mas aqui estamos, para a glória de Deus, para compartilhar com vocês algo lindo. Eu quero que vocês guardem bem uma palavra que eu vou dizer. Guarde. Deixa aí como semente desenvolvendo e crescendo no seu coração. Oração. A oração é a maneira de Deus nos treinar aqui na terra para governarmos e reinarmos com Cristo. Eu vou repetir. A oração é a maneira de Deus nos treinar para governar e reinar com Cristo aqui na terra. Mais uma vez. Se você ora, agora você vai orar mais ainda. Porque você estará na escola de treinamento daqueles que são chamados para governar e reinar com Cristo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele a glória e o louvor para todos sempre. Quero ler um texto com vocês em Mateus capítulo 13 e versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Assente-se, por favor. Já recebi a oração, mas permita-me, pastor Akira, só mais essa. Querido Espírito Santo, de mim mesmo nada tenho para falar que possa nos levar a crescer na fé e na revelação do Senhor, mas o teu Santo Espírito em mim, que coloca as palavras na minha boca, como semente viva, poderá sim, em cada coração aqui presente, germinar essa semente e produzir o fruto, para que cumpra aquilo pela qual ela é enviada, a fim de que Deus, o nosso Pai, seja glorificado. Por isso eu te peço que, mais uma vez, possa o Senhor fazer uso dessa instrumentalidade que humildemente eu te peço, e receba a glória, o louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, esse texto o qual nós lemos, fica claro que é Jesus explicando àqueles que não estavam entendendo a parábola do semeador. Então eu vou falar de sementes, já que Jesus aqui, ele está falando do semeador. O próprio Senhor Jesus, ele veio semear a palavra do reino, o reino de Deus, aqui na terra. E a terra, hoje aqui presente, está em nossos corações, o qual, abrindo essa preciosa semente, poderá germinar e dar frutos eternos para a glória de Deus. Jesus, nesse texto, ele está explicando de que há muitos que ouvem a palavra, lê a palavra, e mais ao ouvir ou a ler, não conseguem entender. E ao não entender, aí sim é fácil o maligno vir e tirar, vai para o esquecimento. Mas tudo aquilo quanto ouvimos, e se não entendemos no primeiro momento, fazer como os discípulos: Senhor, explica-nos a parábola do semeador. Ele, o mestre, tem prazer de nos ensinar o significado. Quando nós não entendemos, é importante, se é a palavra de Deus,
se é o que Deus está dizendo para você, para cada um de nós, é nós humildemente perguntar: Senhor, eu não entendi, mas eu quero entender. Eu quero permitir que o meu coração guarde a tua palavra, para que não caia à beira do caminho e o maligno venha e arrebata, retire. Porque só quando não se entende é que é fácil perder. Mas quando você entende, aleluia, guardei a tua palavra no meu coração. Nós guardamos. E aí então começa a germinar. E aí outros vão observar: uau, como você cresceu. Eu estou vendo fruto do Espírito na sua vida. Eu estou vendo como você tem sido transformado. Eu estou vendo como você tem entendimento. Você está vivendo o reino. Por quê? Porque você entendeu a palavra semeada, a palavra do reino. Aleluia! É isso que Jesus estava explicando para aqueles que lhe perguntavam. Viver ouvindo sem entender vai impedir de um desenvolvimento e crescimento. Mas louvado seja o nome do Senhor. O mestre é aquele que prontamente está desejoso de não só falar, mas nos fazer entender. E quando nós entendemos, aleluia, desfrutamos daquilo que Ele, Jesus, fez por nós. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 26, Marcos 4, 26, Jesus dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Nós estamos no ano do sobrenatural, o ano de vivendo o reino. Ouvir falar do reino fez muitos cristãos ao longo dos séculos, exceto o primeiro século. O primeiro século ele ouviu e entendeu o que é viver o reino. Eles literalmente viveram o reino. Eles implantaram o reino por onde iam, todos os lugares por onde iam, eles iam transformando vidas. Eles iam transformando situações, circunstâncias, alvoroçando cidade. Por quê? São os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo estão em trevas, mas eu e você somos luz. E se nós temos a luz de Cristo, vai brilhando e vai trazendo luz ao entendimento dos incrédulos. Eles passam a compreender. É isso que aconteceu no primeiro século. Mas, passado o primeiro século, depois daquela revolução de quantos que se converteram, em quantos países e cidades foram implantados o reino através da igreja, depois começou a haver os ensinamentos contrários. Era aquele ensinamento que quando alguém está muito doente, muito enfermo, não se preocupe não, lá no céu não tem doença. Então quando você chegar lá, está na miséria, está na pobreza, está na dificuldade, não se preocupe não. Quando chegar nos céus, você está oprimido, está sobrecarregado, você está sendo dominado, está escravizado, está prisioneiro de situações, circunstâncias. Mas quando chegar lá, ensinamentos errados levaram cristãos ao longo dos séculos a viverem sempre como castas. É lá na Índia, que se alguém nasceu numa situação, olha, não se preocupe não, porque na outra vida... Mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância aqui e agora. A eternidade começa quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando o nosso nome é escrito no livro da vida que está no céu. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e morremos para o pecado, para o mundo e para nós mesmos. E nascemos de novo, gerados por Deus e de Deus. Então aí começa a eternidade. Eu nunca acreditei que a eternidade vai ser só quando chegar no céu. Eu recebi a eternidade quando, há 46 anos e meio, aceitei Jesus Cristo. Ele é o Deus da eternidade. Ele veio como semente viva, gerou. Então não há mais medo e receio de perder alguma coisa. Nós já ganhamos tudo. A eternidade em Cristo. É só permanecer firme nele. É só permanecer com ele. Aleluia. É fácil. Isso é muito fácil. É só permanecer nele. Se apaixone por ele, que quem é apaixonado não larga por nada. Aleluia. Quem é apaixonado não mede distância, não acha que está se sacrificando, acha que tudo é fácil. Leva assim porque está apaixonado. Apaixonado por Cristo? Sim.
porque Ele nos amou primeiro. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus diz, o reino de Deus é assim como o homem lançasse semente à terra. Deixa eu dizer, Deus não planta a semente. Ele dá a semente. Quem tem que plantar somos nós. Ele dá a semente. Mas eu e você que devemos plantá-la. O que significa plantar a semente? O que significa lançar a semente como o semeador saiu a semear? A semente é a palavra. É a nossa boca que lança a semente. É a nossa boca que diz aquilo que deve ser produzido com o que nós falamos. Se falamos a palavra de Deus, ela não voltará atrás vazia. Ela vai fazer exatamente a razão pela qual ela foi enviada. É a palavra de Deus, a qual Ele vela por ela para fazê-la cumprir. Mas situações e circunstâncias adversas, muitas são as vezes em que as pessoas falam tudo o que está passando, tudo que está ruim, tudo quanto houve de ruim, e vai semeando. E depois espera-se colher o que na vida? Mas quando eu e você aprendemos a lançar a semente do reino, aleluia, que é a palavra de Deus, a nossa boca abre e deixa eu dizer uma coisa para você, a fé vem pelo ouvir. Alguns pensam que é só pelo ler. Não, é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É quando você, com a sua boca, com a sua própria boca, pega o texto, independente da situação, circunstâncias contrárias, mas você pega, não, meu pai, a tua palavra diz isso. E quando nós falamos a palavra, nós vamos falando uma vez, vamos lançando a semente, 2 vezes, 10 vezes, vamos falando a palavra. O nosso coração vai se fortalecendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a nossa própria voz, a palavra de Deus, e ela vai e desce ao nosso coração. Ela sai da mente, sai do conhecimento e desce ao coração, aonde vai germinar. Aí a fé vai crescer. A fé no quê? Na palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando nós falamos ela, aleluia, as coisas acontecem. É imediato. É só porque se fala? É porque se fala e se crê naquilo que fala. É Deus. É a sua palavra. Então Deus não planta semente. O homem que faz isso fornece a semente, mas quem tem que plantá-la? Qual semente? Você está com ela, às vezes no smartphone, no tablet, ou ela aí escrita, né, na Bíblia. Enfim, nós temos ela. Quanto dela tem sido lido, crido e aplicado? Tanto quanto lemos, cremos e aplicamos, é ela que vai produzir. É por isso que quando Josué, ao ser o substituto de Moisés, todos sabem os grandes feitos de Deus através da vida dele. Conhecemos bem a história de Moisés. Mas quando Deus diz, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te tu, e atravessa esse Jordão, tu e todo o povo que está contigo, Deus também recomenda-o a tomar o cuidado de ler e meditar todos os dias nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor, e falar dela. É interessante quando nós encontramos, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que Deus ordena que ele fale, ele tem que expressar com a sua boca a palavra de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, continue dizendo o que eu disse. Mantenha as minhas palavras na sua boca, de dia e de noite. Aleluia. Disse para Josué, a fim de que ele prosperasse em
todo o caminho para conduzir o povo à terra prometida. Deus tem te prometido coisas, pouca ou muita. Nosso Deus é de muito. Tantas promessas, tantas coisas que Deus já nos prometeu e tem se cumprido, mas a nossa boca tem que pronunciá-la. Comecinho, foi em fevereiro, março de 1993, quando já tinha regressado ao Brasil e retornado. Eu estava em Hiroshima, fui ao Brasil, depois retornei para Nagoya. Retornei e a pastora Nilce com os meus 5 filhos ficaram no Brasil, porque eu tinha que preparar moradia. Imagina, chegar com 5 filhos, esposa e moradia. E eu vim um pouco na frente, e já trabalhando, fomos à prefeitura de Nagoya, fui com uma intérprete, crente, e chegando lá, o atendente lá na prefeitura perguntou: bom, o senhor sabe ler alguns kanji? Eu falei: nenhum. Sua esposa que vai vir, sabe ler algum kanji? Nenhum. Então vocês não vão poder alugar moradia aqui pela prefeitura de Nagoya. Eu falei: mas por quê? Já tínhamos os documentos da empresa, tudo certinho, era direto, não era empreiteiro. Ele falou: porque aqui a multa é muito grave, muito grande, para quem joga lixo em lugares que é proibido. Então, é uma das exigências, que um da família tem que saber ler o kanji e saber exatamente... Tá bom, o que eu vou fazer? Saímos de lá, aí a irmã falou assim: pastor, não se preocupe, tem um outro lugar que é em Sakai, é lá no subsolo, é um lugarzinho que também atende pela prefeitura. Vamos lá? Eu falei: vamos. Quem conhece Sakai sabe como é que é, principalmente aquela parte lá do subterrâneo, parece aquele formigueiro, gente para um lado, para outro, gente para... Aí quando nós chegamos lá, ela ia entrar no atendimento, e eu falei: eu vou ficar aqui. Não, pastor, eu falei: você sabe o que eu quero, sabe o que eu preciso, tem os documentos na mão, eu vou ficar aqui, do lado de fora. Entra lá e conversa com ele, por favor. Ela ficou sem entender, mas entrou. Enquanto ela entrou, eu fiquei ali do lado de fora, e aquela multidão passa para um lado, passa para outro, passa para um lado. Eu encosto e falei: Jesus, eu não pedi para vir para o Japão, mas eu estou aqui em obediência. Louvado seja o teu nome. Só sabe que eu nunca deixei de te obedecer em nada, para lugar nenhum. Mais de 40 mudanças, 40 e tantas mudanças que fizemos. Graças a Deus que essa mulher abençoada aí, né? Obediente também. Eu falei: eu vim aqui por obediência. Agora, meus filhos estão chegando agora com minha esposa e eu preciso de moradia. Então o problema não é meu. Eu vou ficar aqui. Eles negaram para mim na prefeitura: Senhor, eu estou aqui. Passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e gente para um lado, gente para outro, gente. E eu só assim, abrindo minha boca, falando, não é em pensamento. Quem passasse lá e ouvia eu falar, não sei o que ia pensar. Eu sei o que eu estava pensando. Eu estou debaixo de uma obediência. Então eu governo com Cristo. Eu falei: o lugar já está preparado. Eu preciso desse lugar. Aleluia. Passado o tempo, ela saiu de lá. Ah, pastor, pode entrar. Já vai conseguir. E é o lugar onde moramos em Nagoya. E em dezembro de 93, dia 30 de dezembro, reunido num pequeno quarto de 5 tatame, eu declarei com essa boca: hoje está fundada a missão Apoio aqui no Japão, e estará presente em várias províncias e cidades, espalhar-se-á em várias nações. Aleluia! A vontade de Deus, ela tem que ser declarada com a nossa boca. Não é o que o inimigo apresenta na hora, não é que com uma situação adversa, circunstâncias adversas se apresentam, é o que nós cremos, é a palavra de Deus. Se você viver para cumprir a vontade de Deus, milagres, sobrenaturais acontecimentos estarão à sua volta.
Porque nós não fomos chamados para viver o natural. Nós somos um ser espiritual vivendo no mundo natural, mas chamados para viver o sobrenatural. É o agir de Deus, é uma outra esfera. Nós temos a esfera natural e o sobrenatural. O agir do homem ou o agir de Deus. Nós escolhemos, eu prefiro o agir de Deus. Aleluia. É os desafios. São as situações diferentes, circunstâncias diferentes. Então, declarar a palavra de Deus faz parte do processo. É por isso que Paulo diz, criei, por isso falei. Você crê? Você crê? Quando nós cremos, nós falamos. E nós próprios ouvimos. E nós falamos. E nós ouvimos. E a nossa fé vai aumentando. E aí nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, na revelação e, acima de tudo, no agir de Deus. Cremos, por isso falamos o que Deus quer. Encontramos situações das mais adversas, questão de saúde, questão de problema financeiro, questão de provisão, proteção, livramento, nas mais variadas formas. Mas sempre, acima de tudo, declaramos a palavra de Deus. Porque quando declaramos a palavra, nós estamos em sintonia com a vontade de Deus. João, capítulo 14, versículo 10 e 12. Ou 10 ao 12, desculpa. Vamos entender. Versículo 10. Jesus para Filipe e com os outros apóstolos que estavam reunidos naquele momento. Ele diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Em João, capítulo 1 e versículo 1, no Evangelho, a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Gênesis 1, versículo 1 em diante. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito pairava. Aleluia. Deus disse, haja luz. E houve luz. Eu estou trazendo a você uma reflexão para uma conexão daquilo que Jesus disse para Felipe. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quando o Pai falou, ele falou o quê? A palavra, Jesus. Aleluia. O verbo que se fez carne. E o Espírito Santo que pairava, agiu. Ele é o poder de Deus para manifestar aquilo que a palavra diz. Aí Jesus pega para mim, para você e fala assim, ó, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Ele não está falando assim, eu estava com o Pai, é no Pai e Ele em mim.
E os três são um. E nós em Cristo temos que ser um. Ele em nós e nós nele. Como é que se pode acontecer isso? É quando ao abrir da boca, se nós estamos nele, nós estamos na palavra. E se nós estamos na palavra, ele está em nós. E quando nós abrimos a boca para falar, falamos a palavra. Aleluia. E o Espírito Santo se encarrega de fazer com que a palavra possa ser producente ou faça aquilo a qual foi declarada. Não crês tu, Felipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai está em mim, ou que está em mim, é quem faz as obras. Ah, já vi tantos milagres na minha vida. Já vi tanta ação de Deus. Já vi tanto do sobrenatural. Mas ainda é muito pouco por aquilo que o Deus vai fazer neste ano de 2025. Alguém está pensando que vai reinar com Cristo quando chegar no céu? Olha, desculpe, lá no céu não precisa de mim nem de você para reinar. O reinado lá é perfeito. O reino lá é absoluto, é completo. Não precisa nem de mim, nem de você, nem do mais crente aqui da terra. Lá é tudo perfeito. É por isso que a oração que Jesus nos ensina a fazer é: Pai nosso, Pai glorioso, Pai eterno, todo-poderoso, majestoso, digno de todo louvor e toda adoração. Pai, Paizinho querido, que liberdade que Ele nos dá para chegar e diante desse todo-poderoso chama Pai, Paizinho amado, santificado seja o Teu nome, exaltado e glorificado para sempre seja o Senhor. Pai, venha a nós, aqui onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, por onde nós caminhamos, venha a nós o teu reino. Esse reino absoluto, esse reino eterno, esse reino perfeito, esse reino onde não há nada em falta, esse reino onde há harmonia, onde há paz, onde há alegria, esse reino onde há riqueza, esse reino onde há tudo aquilo de perfeito. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Aqui, na terra, como é feita no céu. A vontade do Pai, a vontade de Deus, Ele deseja realizá-la aqui e agora, no coração daqueles que nasceram de novo, que se entregaram a Ele para viver para Ele. Aleluia. Então Jesus está dizendo aqui, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. É por isso que, quando eu citei João 1, versículo 1, o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É Ele que faz a obra. Aleluia. É Ele que realiza todas as coisas, e é para Ele. Então, estar nele e Ele em nós, que é a sua palavra, nós abrimos a boca e falamos a sua palavra, e o Espírito Santo em nós e através de nós age para que o nome dele seja glorificado. Como Deus é glorificado aqui na terra? É quando é feita a vontade dele, aqui como é feita nos céus. Então, quando você vê uma situação de risco, uma situação adversa, uma situação que vem para oprimir, para escravizar, uma situação que vem aí a trazer tristeza, a causar frustração, pensa no reino dos céus. Lá não existe nada disso. Lá não tem frustração nenhuma, decepção nenhuma, engano nenhum, mentira nenhuma,
desavença nenhuma, desarmonia nenhuma, guerra nenhuma. Não existe nada que contrarie a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então pensa no mundo onde nós estamos. Amaldiçoado, terra amaldiçoada. Por isso que gera tantas coisas pelos reinos desse mundo. Mas eu e você, abençoados, fomos chamados para abençoar, para declarar com a nossa boca a palavra que vai gerar mudanças e transformações. Primeiramente nas vidas que estiverem perto. E continuamente nós lançando semente, lançando a semente. O Espírito Santo pegará essa semente e produzirá os frutos que honram e glorificam a Deus. Aleluia! Deus não se agrada na morte do ímpio. Antes, o prazer de Deus, a alegria de Deus está em que ele se converta do seu mau caminho e viva. Deus não tem prazer nos reinos deste mundo. Não tem alegria nenhuma de ver tudo isso acontecer. Mas quando ele vê uma alma, uma vida que se converte e que se rende a ele para fazer a vontade dele aqui na terra, aleluia, a festa nos céus, a festa na terra. E eu e você fomos chamados para isso, para trazer mudança de situações e circunstâncias. Glórias a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, todos sabem, o texto sobre a fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E nós só podemos ter uma esperança fortalecida, inquestionável, se ela acontecerá ou não, se estiver firmado na palavra. Se a esperança estiver firmado na palavra, é essa fé que fará com que essa esperança se realize. Glória a Deus. É por isso que quando Abraão, chamado para ter a esperança de ser o pai de multidões, ele creu contra a esperança. Eu acho lindo esse texto. Em esperança, ele creu contra a esperança. É porque a esperança, segundo aquilo que conseguimos entender de possibilidade, que possamos entender que pode acontecer de forma natural, ela nos frustra. É uma esperança vazia. É uma esperança de possibilidades, segundo o que nós podemos, ou de alguém que pode, ou de situações favoráveis. E ele não tinha nenhuma condição favorável para realizar o plano de Deus na vida dele, de ser pai de multidões. Não havia nenhuma expectativa relacionada à sua idade e à sua esposa estéril. Mas em esperança em Deus, ele creu contra as esperanças deste mundo. Aleluia! Em esperança no que Deus disse, que está na sua palavra, Deus prometeu e ele é fiel para cumprir. Então, em esperança no que Deus diz, você vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Aleluia! É na palavra. Tudo quanto vem contrariar a sua caminhada aqui, você fala, eu nasci de novo, eu nasci para reinar com Cristo, eu fui gerado por Deus, eu vivo nesse mundo, mas desse mundo não sou. Assim como Jesus disse, vós não sois desse mundo, como do mundo eu não sou, eu sou dele. Eu estou aqui na terra, mas Jesus no céu é o cabeça e eu sou corpo dele aqui na terra. Eu estou ligado a ele pela fé. Eu não estou aqui isolado. Eu estou ligado a ele, conectado a ele. Portanto, tudo que eu vivo aqui, eu vivo na fé do unigênito Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Ele é poderoso para me preservar até o fim. Quando nós vivemos em sintonia com a palavra de Deus, amado, por pior que seja a situação à volta, na frente, notícias, pega firme. Deus, o Senhor disse em tua palavra.
E como Paulo, ele mesmo declarou, tudo eu posso em Jesus Cristo que me fortalece. Eu sei que eu vou sair vencedor. As situações, as circunstâncias são tão difíceis, mas eu olho para ti. E se eu chorar, não é um choro de tristeza, é um choro de gozo, de alegria, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ah, Senhor, ainda que eu passe provações, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Senhor meu provedor, é o Senhor que me protege, é o Senhor quem cuida de mim. O Pai que tanto me ama, sabe cuidar de mim. Eu te amo por isso, Senhor. Eu te amo. Quando nós vamos declarando a palavra de Deus, sabe? Qualquer densas nuvem escura que estiver pairando sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre o lugar onde você está, vai sendo dissipado pelo brilho da glória de Deus, pela luz de Cristo, vai sendo dissipado. E você vai poder enxergar que o caminho que você anda é um caminho sobre a rocha. Não tem areia movediça, não tem armadilha, porque o teu Deus que é contigo, e se você vela pela palavra dele, ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Eu não sei quantas experiências de anjos você tem, eu tenho inúmeras, inúmeras. A Bíblia fala lá na antiga aliança, quantos foi as manifestações de anjos. E na nova aliança, Novo Testamento, inúmeras manifestações. E nos dias de hoje, eu não sei com você, mas comigo eu tenho muitas. E não preciso nem ver, nem preciso dizer, os anjos estão aqui. Não. Uma ocasião, muitos anos atrás, um irmãozinho veio aí, orou por mim, já em 80, comecinho de 87, pastoreava lá em Minas Gerais. Aí veio, ô glória! Ô glória! E piscava, ô glória! Quase cai, deu aquela vira para cá. Ó, o Senhor está me mostrando. Ele colocou um anjo aí à sua volta. Eu falei assim, a Bíblia já diz isso. Graças a Deus. Isso não é revelação, não é dizer que o anjo está... O anjo do Senhor acampa-se em redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. É a segurança da palavra. É a confirmação da palavra. Não precisamos ver, precisamos crer para poder ver. Ver o quê? Eu não preciso ver o anjo, eu preciso ver o livramento que ele me dá. E ó, e às vezes não é nenhum, acho que Deus manda mais do que um, que eu falei, esse é perigoso, cuida dele. Ele cuida. Eles são espíritos ministradores para ajudar os que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Já herdou? Já é? Tem anjos de Deus te guardando. Pode pedir livramento. Não é algo fictício, não é algo só para pensar que aconteceu no passado. Acontece no presente. Nós vivemos para reinar com Cristo. Na reunião de obreiros vou falar sobre o princípio do governo. Por que vamos e estamos reinando com Cristo? Falar sobre esse assunto mostrando desde Adão, o primeiro Adão, e o segundo Adão. O que o segundo Adão veio fazer? Que restauração que ele veio trazer? Aleluia. O que ele veio entregar para mim e para você? Ô glória! Aleluia! Quando nós conhecemos a palavra e a retemos, o diabo não tem como tirar. Só quem não entende. E se você está entendendo até aqui, dá um glória a Deus, vamos ver. Entendeu aí? Quem entende não tem como ele roubar, não tem como ele tirar. Eu entendi, não vem não. A Bíblia não disse que a fé vem simplesmente pela leitura, embora a leitura nos ajuda, estudar a Bíblia é uma coisa. Mas a fé vem pelo ouvir. Então fale a palavra. Pega, quando você estiver lendo, você vê textos aí que está aí, ó, te provocando uma ação. Então você reaja com fé no coração. Isso é para mim, Senhor. Aleluia. Isso é para mim. Quando minha filha mais velha, a pastora Cibele, que hoje, agora em maio, 1º de maio, vai completar 47 anos. E ela estava nos primeiros meses. E eu lia ali, era só ela. E eu lia ali assim, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Eu dava glória a Deus, aleluia. Eu nem sabia que ia ter mais 4. Eu só sabia que uma já tinha. Ele falou, todos os teus filhos. Primeiro me aleguei, que falei, vamos lá que vai vir mais.
E depois falou, serão discípulos do Senhor. Peguei. O Senhor está dizendo, está escrito lá. Mas é só para mim? Não, é para todo aquele que lê e crê. E que recebe para si. Todos os teus filhos, até mesmo para quem é estéril. Olha lá. É estéril, mas deseja ter filho? Leia. Senhor, a tua palavra, não é a minha, é a tua palavra que diz que os meus filhos serão discípulos do Senhor, ou seja, nascerão para a tua glória, nascerão para teu louvor, nascerão para servir a ti, nascerão para proclamar o teu evangelho. Então, eu vou ter filhos. Aleluia! É a tua palavra. Ah, mas se eu disser não aconteceu um dia. Semeia. É uma semente que não volta atrás vazia. Ela vai produzir o efeito que Deus determinou. Os teus filhos. Quantas passagens na Bíblia eu lia? O Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Senhor, tu sabe que eu te sirvo. Eu te sirvo e sirvo com prazer. Não estou por meus interesses não. Mas o Senhor ama a minha prosperidade. Eu sou próspero no Senhor. De nada tenho falta. Nunca nada me faltará. Vem um filho, vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco. Muda para um lugar, muda para outro. E faça a mudança só de malas. E deixa a cuia. Quantas mudanças a pastora fez só de malas. Deixamos todas as coisas para trás. Em obediência. Então o que acontece? É Deus na provisão, Deus na proteção, Deus no livramento, é Deus nos acompanhando. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. Graças a Deus. Aleluia. Quando nós vamos lendo as Escrituras, eu falo, isso é para mim. Obrigado, Senhor, obrigado. Não ambicionando coisas altas, mas tudo aquilo que Deus determinou. Há muitos anos, eu ousava orar assim, Senhor, eu não quero nada, nada além daquilo que o Senhor tem prometido ou quer fazer na minha vida. Mas também não quero nada aquém. Eu não quero nada o que o diabo queira me oferecer, mas eu quero tudo quanto o Senhor tem para mim. Agora imagina, filho de Deus. Pensa nisso. Não para andar orgulhoso, mas para andar com confiança. Para andar com segurança. Para andar olhando para o alto e dizendo assim, teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Nasci para te adorar, nasci para te servir. Tu és o meu prazer. Eu deleito-me no Senhor, tenho prazer na tua presença, de meditar na tua lei, falar dela e confessar Jesus Cristo por onde eu andar. Aleluia! E assim diz a tua palavra. O Senhor satisfará o desejo do meu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, assim, quando nós vamos vivendo isso, vamos experimentando o melhor de Deus cada dia, cada momento. Aleluia. Vocês estão me vendo hoje aqui, eu nos meus 71 anos e tal, na outra semana já estamos indo para a Europa, 2 semanas lá, depois de volta para cá, depois vai para o Brasil, reunião de obreiro, está vendo aqui? Tudo isso. É porque Deus é fiel em me conservar, eu e minha esposa, com saúde. Porque Ele sabe que não, na hora que a saúde for embora aqui, eu já estou lá em cima. Ô, glória! Aqui não. Mas e quando é der saúde, vai o velhinho, ó. Vai o velhinho aí, desfrutando da bênção do Senhor e compartilhando ela para os corações. Glória a Deus. Cada palavra que você diz é uma semente em potencial. Porque são elas que fazem crescer, que vai desenvolver no terreno em que você a semeou. Semente, mesmo que você nunca foi um agricultor, você sabe como funciona a semeadura. Escondi a tua palavra no meu coração e guardei, não falo com ninguém, não falo para ninguém. Vai produzir o quê? Está aqui, o senhor sabe, ó. Está aqui dentro, está aqui dentro. Eu conheci um pastor que não pastoreou igreja nenhuma. Ele fez 3 seminários daquele de 4 anos, 5 anos, aquele internato fez. Tudo que ele aprendeu na vida foi ser crítico.
Eu nunca vi um fruto, eu estou falando de coisa real, coisa não é que me ouvi falar. Conhecendo história, nunca vi um fruto ele produzir. O que significa isso? Guardava. Guardava tanto que perfeito era só ele, os demais não. Então não conseguia nem gerar fruto. Não semeava. Ó, só que eu estou com o seu irmão devagarzinho, tá? Semeia, hein, irmão? Semeia, hein? Semeia. Não importa o quanto você sabe, sim o que você faz com o que você sabe. Onde você trabalha, ele sabe que você é crente, que você crê em Deus, que você crê em Jesus, crê na ressurreição dos mortos, crê na vida eterna, crê que você foi levantado como governante aqui nesse mundo. Então, o que é que está sendo semeado? Ainda tem tempo. Lucas 17, 21. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É o que Jesus falou. Se está dentro de nós, a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que nos encher da palavra do reino. Está em nós, abrimos a boca e falamos. Aí vamos vendo os efeitos. Ó, quem for para a reunião de obreiro vai ouvir testemunhos de coisas que vai... Quem tiver cabelo vai fazer... Coisas tremendas que Deus faz quando você está firmado na palavra, você decreta, você declara. Eu já vou só antecipar aqui um deles, que eu acredito, aí, né? Que tem gente que não quer ir para a reunião, hein? Eita. Quem esteve numa das reuniões, em alguns anos atrás, eu não lembro bem qual ano que foi, aconteceu uma situação lá no CREA, onde nós moramos, e tem lá a base da Missão Apoio no Brasil, que lá é muito extenso o gramado e muitos trabalhos externos para que o povo, quando vem se reunir, que é uma glória, 300 e tantas pessoas para dormir, amanhecer de manhã, à tarde, à noite, depois no dia seguinte, muita coisa acontecendo. Mas havia muito serviço externo para ser feito e estava chovendo. E você sabe que chuva é chuva. No Brasil, quando estava, você olha na previsão do tempo, toda aquela semana mais outra, e eu ousei fazer uma oração de governo. Oração de reino. Ousei. Minha esposa não sabia, ninguém sabia, estava eu só. E eu gravei, eu peguei o celular, está gravado até hoje, gravei lá, e comecei a declarar. Não vai chover sobre o CREA. Aqui vai ter um guarda-chuva de Deus. Nós vamos terminar todos os trabalhos a serem feitos aqui na área externa. E durante os próximos 15 dias, estou falando para 15 dias. Mas nem aqueles que têm aqueles controles do tempo, o homem do tempo aí, ele consegue detectar para 15 dias. E eu já estava lá 15 dias, até o dia, e fui decretando e orando. Eu falei, Deus, é para a tua glória, é para teu louvor. Porque o Senhor sabe, esse é o lugar quando eles vierem, são os pastores, os obreiros de todo o campo. Quando se reunir aqui, o Senhor tem manifestado tanta glória, e eles gostam de sair lá fora, de tirar foto, né, ao se reunirem. É algo tão gostoso. Então, é para a tua glória. E eu fui. Foi 3 minutos, então quase 4 minutos. Eu falando, tá. E a chuva veio. Você olhava os céus assim, enegrecido em vários lugares, mas não caía no CREA. Um dia, 2, 3, 4, 5, não caía. E o serviço foi fazendo. Aí teve uma noite que Deus deixou a chuvinha cair lá um pouquinho. Falou, estou aqui, viu? Aí caiu lá, mas não atrapalhou nada, porque não é o horário do trabalho, não é o horário do serviço, nem nada. E foi. Tá. Chegou o dia da reunião do obreiro, vários carros adentraram lá molhados. Porque eu digo para a glória e louvor de Deus. Estava molhado. E entraram e tal, foi. Quando terminou o dia da reunião, o primeiro dia, que são 2 dias seguidos, terminou aquele dia todinho. E eu vendo os irmãos lá, tirando foto, tirando tudo. No dia seguinte, cedo, aquele sol que tanto fez no dia da reunião como no segundo dia também, eu me lembrei, falei, meu Deus! Porque eu tinha feito a oração e tal, agora era, né? A semente tinha sido lançado.
O fruto eu estava vendo ali. Aí eu pus para os irmãos ouvirem o que Deus fez. Deus faz coisas extraordinárias quando estamos alinhados à vontade dEle, e é para a glória e louvor dEle. Aleluia! Quando estamos alinhados. Então, assim como o reino de Deus habita dentro do coração, o Rei Jesus reina em nosso coração. É a palavra, Jesus é a palavra, está em nosso coração. Nós com Ele reinamos para a glória e louvor dEle. Não significa que nós reinamos um contra o outro. Ó, faz isso, vai para lá. Não tem nada a ver. Tem a ver com situações, circunstâncias e os reinos deste mundo. Amém? O mundo jaz no maligno. Os demônios estão aí possuindo tantas vidas e tantas situações. Mas eu e você, para manifestar o reino de Deus, expulsamos os demônios. Curamos os enfermos. Ordenamos palavras de cura. Ordenamos palavras de milagre. E aí é o Senhor para agir. Glória a Deus. Então, as coisas vão se manifestar quando você fala a palavra. Por quê? Porque a terra está sob a maldição. Então você precisa obrigá-la a produzir coisas boas. Como? Falando a palavra. Em 1991, quando nós chegamos aqui no Japão, nós orávamos e até dizíamos, meu Deus, o céu de bronze do Japão. Era impressionante, parecia que a oração batia tonhão e voltava, subia e voltava. Mas aí falou, não, mas não vai ficar assim. E começamos para a glória e louvor do Senhor. Oração, jejum, caminhada, andando na rua e declarando, profetizando do lado, vai abrir. E Deus seja louvado que os céus se abriram. Amém? Uma reunião em 1995 em Coreia do Sul, em Seul. Nós estávamos lá e era uma reunião com vários pastores daqui do Japão. Era uma conferência missionária de diversos países. 172 países sendo representados. Conferência missionária de 10 dias. E ali, quando nós estávamos com os daqui do Japão, os pastores japoneses falaram, mas no Japão é difícil, o Japão é isso, o Japão é aquilo outro, que estava em grupos de país. Aí, quando eu fui lá, eu falei, olha, é difícil, mas eu moro em Nagoya, um prédio de 12 andares, e ali, no 7º andar nós moramos, e quase todos os dias, pelo menos toda semana, na caixinha de correio sempre tem lá um folheto de testemunho de Jeová, tem lá propagação, mas eu nunca vi um folheto evangélico. Eu nunca vi nenhuma igreja que passou aí semeando a palavra. Mas aí eu falei com ele, só que com humildade, por favor. Às vezes parece que um pouco grosseiro, mas é a ousadia do Espírito. Eu falei, mas isso vai mudar. Já está mudando. Ele ficou assim olhando. É uma igreja grande lá de Osaka. Isso vai mudar. Não vai mais ser assim. O Japão será transformado e já está sendo transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pelos semeadores do reino. Semeadores do reino, o reino de Deus, mediante a palavra de oração, e é na oração. Então, vocês lembram o que eu falei primeiramente? A oração é a maneira de Deus treinar aqueles que vão governar e reinar com Cristo. É um treinamento, porque é na oração que nós damos o comando. Amém? Agora, para ir só aqui no finalzinho, João no capítulo 12, versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aleluia. E finalizando, vai, porque senão eu vou aqui me estender e eu quero orar. Eu quero declarar o reino. Você sabe o que diz o Salmo 115, versículo 16? Salmo 115, versículo 16. Se alguém quiser colocar aqui, pode colocar. Os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus deu aos homens. Se você puder ficar em pé. Espero ardentemente e com muito amor e zelo o arrebatamento da igreja.
É um evento que a qualquer momento acontecerá simultaneamente no mundo inteiro. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Mas enquanto esse dia não chega para estarmos com o Senhor nos céus, recebendo o galardão que Ele tem prometido, para depois de 7 anos voltar com Ele para reinar o milênio aqui na terra, nós estamos em treinamento. Em treinamento, o que é reinar com Cristo? Ele como cabeça dá o comando, mas nós como corpo nos movimentamos. Abrimos a nossa boca e falamos. Deus deu a terra aos homens. Então não permita que seja dominado por situações, circunstâncias que oprimem, que escravizam, que ofuscam o brilho da glória de Deus, porque a glória de Deus em Cristo Jesus, mediante a sua palavra, ela não pode ser retida. Nós somos como aquele vaso, junto com os 300 de Gideão, que a luz estava dentro do vaso. Então a glória de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. Mas foi necessário o vaso ser quebrado para que aquela luz brilhasse e os midianitas se matassem, fossem vencidos com apenas 300. Então a luz de Cristo, a glória de Deus está aqui e nós temos que pôr para fora. Eu quero fazer uma oração agora.